Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vision, o encontro de Deus preparado para abençoar você, sua família e todos que você ama. Nós louvamos ao Senhor por essa semana que está se findando, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas e pela forma miraculosa de sua ação em cada um de nós. O Espírito de Deus é aquele que nos guia a toda a verdade. E Ele tem um propósito de fazer com que cada uma possa conhecer e experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Hoje pela manhã nós temos a presença do pastor Marcelo Ramos, com o qual estaremos dentro de poucos minutos conversando. Mas antes eu quero chamar sua atenção para a leitura dos Salmos 42. Salmos 43, que diz: Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei. Ó Deus, Deus meu, por que você está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Glória a Deus. Texto que fala sobre o desejo de estar na presença de Deus, da alma que anseia pelo Senhor. Lembra dos salmos que nós lemos a semana passada, semana retrasada, que diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A alma é o que nós temos de mais importante. Por isso, nós temos que cuidar deste grande presente que Deus nos deu, que é a existência nesse mundo, para que nós possamos passar por aqui e estarmos preparados na alma para vivermos com Ele eternamente. Nesse momento, nós vamos conversar com o pastor Marcelo Ramos. Pastor Marcelo Ramos, bom dia. Bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo ao vídeo, em nome de Jesus. Amém. Quanto tempo nós nos conhecemos? Não pode falar porque vai revelar. Você é muito bom, rapaz. Pastor, há quanto tempo o senhor está trabalhando no ministério do Senhor Jesus Cristo? Há mais de 10 anos. 10 anos. Isso. Onde foi a sua formação, a sua primeira formação? Ali no Seminário Betel, né? Seminário Betel, da Igreja Batista Betel. Isso. Olha, Seminário Batista Betel, inclusive nós estaremos começando na próxima segunda-feira o curso de Geografia Bíblica. Você que deseja se preparar para a obra de Deus, faça como o pastor Marcelo e como outros pastores, participe do Seminário Batista Betel. Um grande abraço para o pastor Gerson Vilas Boas, a irmã Nádia e toda a igreja, todo o Ministério Batista Betel. Quer dizer que o senhor foi formado lá no Seminário Batista Betel? Eu passei um tempo lá, depois nós fizemos o Rema Brasil, né? Bênção de Deus, pastor Darren, isso. Né? E sua esposa Edma, grande abraço para o Ministério Verbo da Vida, bênção de Deus para nosso estado. E depois o pastor... Depois nós fomos ajudar alguns pastores, amigos nossos, que hoje estão muito bem caminhado no ministério, e depois fomos lá para o Albano, Marco Freire, onde nós glória a Deus pudemos desenvolver um trabalho lá um tempo. Aleluia. E agora estamos aqui no Castelo Branco, na rua Governador Manuel Dantas, número 5, né? Igreja Marcas de Cristo. Marcas de Cristo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo deixa bem claro, ninguém me incomode. Desde já ninguém me incomode, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. E essas marcas são as marcas da alma e as marcas, no caso do apóstolo Paulo, foram marcas do corpo mesmo. Também.
ele foi açoitado. Isso mesmo. E aí Pedro depois, mais tarde, vai dizer assim, que alguns de vós, aliás, Hebreus falou sobre isso, que nós ainda não resistimos até o sangue, ou seja, até Isso. a perda da vida. Verdade. Né? E hoje o pastor está à frente do Ministério Marcas de Cristo. Isso. Glória a Deus. E lá na sua infância, como foi a sua formação? Eu acho que esse foi o ponto que eu pulei lá do início. Que eu quero que o senhor fale sobre o Ministério dos Embaixadores do Rei. Qual foi a importância dos embaixadores, do Ministério dos Embaixadores do Rei em sua formação pastoral? Foi um pilar muito necessário, né? Nós, quando adolescente, né? Ainda com 13 anos, minha mãe foi depois da minha irmã, aí veio minha mãe para Jesus, né? Minha mãe é uma mulher de oração. Qual é o nome da igreja que o irmão fazia parte? Igreja Batista Peniel. Igreja Batista Peniel. É bom, né, a gente ver o resultado de uma longa caminhada. Ela tem muitas sementes espalhadas, né? É. Pastor Wilson, juntamente com sua esposa, A Ruth irmã Amaral, né? Ruth Amaral, Deixaram- a missionária Deixaram um legado. Mary Ruth Cunha do Isso. Amaral Santos, né? Que também Aqui- cooperou muito com Cooperou, isso, cuidando da influenciou, juventude, Com certeza. das mensageiras do rei, mas está aqui do nosso lado um daqueles que foram conselheiros dos embaixadores. Nós fomos fundadores da embaixada. Fundadores, né? Nós- Desculpe, porque eu cometi. Isso não significa que também não foi conselheiro. Para deixar aquela estrutura com o Hélito, com o Juarez, que nos Isso, levou. bênção de Deus. Lá, Gente, né? Pastor Pra São Juarez Cristóvão. hoje está trabalhando em Rosário do Catete. Isso, E, muito salvo bem. engano, o pastor Wellington está Sim. trabalhando Em São Cristóvão. São Cristóvão. Isso mesmo. Grande abraço para os pastores e também um abraço para o pastor Euquias Isso. Correia. Isso. Grande bênção de Deus para o ministério em Sergipe também. Isso mesmo. Sim, pastor. E qual foi a continuidade? Depois que o senhor teve aquela formação fundamental dos embaixadores do rei, A o gente senhor... foi aprendendo algumas coisas, né? Como sempre teve uma linhagem de um escoteiro, porém embasado na palavra. Na né? palavra de Deus. Como é que o senhor veria a importância desse ministério hoje dentro das nossas igrejas? Muito fundamental. Nós deixamos isso de lado, na verdade, né? E isso faz com que o menino venha aprender aquilo que não está aprendendo em casa. A fazer uma higiene bucal, a ter horário para tudo, né? Hoje com a tecnologia aí nós estamos vendo que as crianças estão sendo bombardeadas e por isso é muita depressão, é muita informação sem saber onde colocar tanta informação. Porque o menino passa exposto, né, pastor? Há muita informação e a gente antigamente tinha pouca informação, por isso o nosso cérebro podia assimilar determinadas Corria responsabilidades. Corria mais, andava mais. Justamente. Tinha saída daqui de Aracaju para Laranjeiras, daqui para Isso, outro. todo mundo tinha que arrumar a sua cama, que são princípios que a gente foi aprendendo, né? Tendo que ajudar um ao outro, respeitar, dosar as brincadeiras. ter que a gente- amizade. Justamente. Né? Aliás, falar sobre preservação da amizade é algo que nós, veja bem, nós não estamos todos os dias juntos, nós não Isso. conversamos sempre, mas a amizade é você fazer com que o outro saiba que você está ali quando ele precisar. De stand-by. Todo stand-by. Está de stand-by. Exatamente. Saber que você pode contar com aquele irmão Com em certeza. oração, não é? Para conversar. E o senhor falou uma coisa muito certa, que é a questão da disciplina pessoal. Não é? Isso. Quando a criança, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho em que ela deve, ou ele deve andar. E mesmo em sua idade avançada, ele não se esquecerá, ela não se esquecerá do caminho do Senhor. Verdade. E essa questão tecnológica que o pastor falou é muito interessante, porque nós estamos tão ligados, não é, às mídias sociais, não é, a tudo isso que a tecnologia nos concedeu, e a gente deixou de ter um diálogo face interação, a né? face, uma interação pessoal. Verdade. Pastor Marcelo Ramos, e qual seria a mensagem que o senhor deixaria? Porque o senhor acabou de fazer o seu programa agora, de gravar. Ele foi ao vivo ou vai ao ar? Não, ele já foi ao vivo, né? E depois vai ficar... O senhor continuará toda sexta-feira no horário de 11 às 12? Perdão, de 10 às 11? Eu creio. Eu creio, estou profetizando também. É bom, porque aí fica, né, justamente essa combinação,
cristã quando nós estamos divulgando a palavra de Deus. Amém. Aliás, nós queremos fazer um convite à igreja. Nós estamos em qual câmara, pastor? Nessa daqui, ó. Nós estamos naquela ali. Então, pastor, olha, irmãos, participem do ministério da TV Convert. Venha para a família TV Convert, venha fazer parte desse grupo de pessoas que está ensinando a palavra de Deus para todo mundo. Nós temos hoje quantos mil assistentes, pastor? Nós só temos 1 milhão de assistentes em todo o mundo. Aí às vezes aparece lá, o programa sai, visualização, 1.500 pessoas. É no mínimo 3 vezes mais, fora aquilo que não é computado e que não aparece, que o alcance é muito mais. Então, saia da sua casa, faça como o pastor Marcelo Ramos, faça como o pastor Davi, venha divulgar a palavra de Deus, não é? Fale de Jesus Cristo, porque Ele está retornando. Pastor Marcelo, e depois dessa experiência pastoral, o que é que o Senhor deixa para aqueles pastores jovens, né? O que é que o Senhor gostaria de deixar hoje para eles, dentro desses 10 anos de pastorado que o Senhor tem? Primeiro eu quero dizer que a vida deles estão pautada lá em Gênesis 1, 26, 27, onde Deus falou que eu e você somos imagem e semelhança dele. Antes de Deus te chamar para qualquer coisa, para qualquer função no corpo de Cristo, você precisa entender que você tem uma identidade. Essa identidade é ser a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente é muito influenciado, né? A gente vai visualizando, vai trazendo visões, né? Visões de E Deus. essas visões, elas precisam ser colocadas diante de Deus. E Deus é quem vai trazer a confirmação do seu espírito daquilo a qual você chamou. Porque algumas pessoas, pelo meio, pela influência, se tornaram um pastor. E aí no meio do caminho percebe que não foi isso, geralmente. E às vezes elas ficam com um peso, né? Eu quero tirar esse peso dos seus ombros, né? Primeira coisa, você foi chamado para ser mais semelhança de Deus. Daí quando você entender isso, a ficha de fato cair, você vai saber de fato se realmente você foi chamado para ser um pastor. Amém? Que às vezes a gente leva esse peso, não, eu tenho que morrer pastor. Não, você não tem que morrer pastor, você tem que continuar. Você tem que morrer cristão. Isso, você tem que morrer cristão, sendo imagem e semelhança de Deus. Você tem que morrer convertido, Muitos lavado no sangue de Jesus. muitos foram chamados, né? Não é? Muitos foram chamados para assumir essa identidade, mas poucos realmente têm entendido o que realmente ser uma imagem e semelhança de Deus. E aí Paulo começa a traçar um caminhar, né, em Cristo que resplandece essa glória. Pastor, você sabe que durante longo tempo eu resisti à unção pastoral, não Sei. por não me reconhecer pastor, Verdade. mas porque existiu na história da construção ministerial a visão de que apenas se você for pastor que você serve o homem de Deus. E a Isso. Bíblia não mostra isso. Isso mesmo. A Bíblia mostra que o que é mais importante em nossas vidas é ser servo de Cristo. Amém. Então aquele homem ou aquela mulher que foi aparelhado por Deus no Espírito, o Senhor o escolheu. Veja, Davi foi chamado. Quantos anos Davi passou atrás das ovelhas, servindo a todos, parecendo nada, desaparecido. Verdade. Estava no oculto. Quando Deus decidiu que aquele era o momento de Davi ser o rei de Israel, o próprio Deus foi lá e fez aquilo que ele acreditava que era o momento. Nós temos falado muito sobre isso. Por quê? Porque existe um afã, existe uma busca, e isso é em todas as áreas. O senhor estava falando sobre a questão do pouco e do ter. Então, essa visão, não é, de ter coisas, de ter posição, de ter poder, infelizmente, também afetou a visão ministerial. E no reino de Deus, o que importa é ser servo. É por isso talvez que eu goste tanto. Eu sempre falo isso. O ministério do diácono, porque é aquele que serve à mesa, é aquele que está à porta, é aquele que recepciona, é aquele que é o servo humilde, como Jesus ele mesmo demonstrou. É aquele que lava os pés, é aquele que visita, é aquele que cura, é aquele que unge, é aquele que trata, que pega a ovelha ferida, retira os espinhos, não é? Que coloca tala na ovelha,
Quer dizer, essa é a visão real do pastor. Não é? O pastor, ele não é aquele homem que é o apoderado, aquele homem que tem a aparência dele. É aquele que é, como ele é servo sofredor, como ele é uma pessoa que foi tratado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele também pode cuidar de outras pessoas. Verdade. Isso dói pra caramba. Dói. Olha, ser tratado por Deus, as pessoas dizem, não, mas o tratamento de Deus dói, porque é tratamento de alma. E alma, para Deus operar na alma, ele precisa modificar a natureza. O grave problema dos pensadores é justamente isso, porque a razão não consegue mudar a nossa natureza. Por mais que você pegue um animal selvagem e tente domesticá-lo, se você não der comida a ele na medida certa, e você estiver lá naquele horário, você pode ser a presa. Verdade. Pastor, Deus continue abençoando Obrigado. seu ministério. Grande orgulho para todos nós. Amém. Né? É ministério Marcas de Embaixadores do Rei. Verdade. Nas marcas de Cristo. Amém. Seja bem-vindo, volte Obrigado. sempre que desejar. Conte conosco. Obrigado. Estamos aí na obra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus E abençoe. agora, aleluia. Deixe sua palavra final de saudação, por favor. Eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, né? A Bíblia diz que ele é fiel para completar. Então Deus está realizando uma boa obra na sua vida. Permita isso acontecer naturalmente. O rio de Deus está aí para fluir em você. Você precisa permitir. Pai, eu estou aqui para que o Senhor complete a obra. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós louvamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Nesse momento, nós vamos ver a nossa vinheta sobre o livro A Visão de Deus. Já voltamos. Olha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A nossa meditação de hoje é no capítulo 8 de Marcos, com o tema de cuidado com o fermento. Vamos ler o versículo de número 17 desse capítulo, que diz assim: Jesus percebeu isso e perguntou sobre o fato de não terem pão. Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? O capítulo 8 de Marcos começa com o relato da segunda multiplicação de pães, quando Jesus reuniu mais uma vez a multidão, e ali eram realizados, como já sabemos, muitos milagres, e Jesus estava ensinando a doutrina do reino. O interesse de Jesus não foi desfazer o que a lei prescrevia ou prescreveu, mas fazer com que as pessoas, os seus discípulos e os apóstolos compreendessem que na pessoa dele se cumpria toda a lei e todos os profetas. Aliás, só recordando, os profetas eles foram desprezados por aqueles que receberam a lei, e por isso Israel chegou a passar pelo segundo cativeiro. Foi na resistência à voz de Deus, naquilo que os profetas eles estavam falando, eles estavam dizendo que ia acontecer, que o povo chegou a experimentar
a volta ao passado, a volta a ser dominado no pensamento, na alma e no espírito, porque não conheciam mais a liberdade que estava na obediência a Deus. O texto começa dizendo que Jesus, vendo que a multidão não tinha, aquela multidão que estava ali não tinha o que comer, porque já havia sido passados 3 anos, chama os discípulos, e mais uma vez nós vemos o nosso Jesus pastor, cuidador, outorgando, concedendo aos seus discípulos a tarefa de realizar algo que humanamente lhes era impossível. O Senhor, ele tem uma didática de fazer com que nós compreendamos que o impossível aos nossos olhos só pode ser possível quando nós estamos em sua presença. O texto diz que Jesus falou o seguinte: tenham compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Além da visão espiritual, além da visão da cura da alma, de preparar o homem e a mulher para ser seu discípulo, Jesus também está interessado em preparar as pessoas para a vida dentro dessa existência humana. A visão do reino de Deus, ela não está concentrada apenas na visão do preparo sobrenatural, como também fazer com que a mudança da natureza, através do arrependimento, através da metanoia, da renovação da mente, faça com que esse ou essa que deseja ser cristão, deseja ser discípulo de Jesus Cristo, possa experimentar durante sua jornada na terra uma nova forma de viver, a forma de viver segundo Deus, a forma de viver segundo a visão de Deus. A visão de Deus que faz com que a eternidade perdida em cada um de nós possa ser recuperada de acordo com os valores do reino. Por esta razão, Jesus ele foi perseguido, porque ao tempo em que ele estava ensinando de acordo com a lei e de acordo com os profetas, ele estava demonstrando que sua interpretação era a interpretação do compromisso, daquela pessoa que tem, na verdade, o interesse de agradar a Deus. O salmista diz que um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Você lembra que há dias atrás nós falamos isso, que a questão na palavra, mais uma vez, na palavra, não é que nós sejamos infalíveis. A Bíblia ela não prega o princípio da infalibilidade, que o ser humano nunca pecou e jamais pecará. Não, todo o contrário. O que a Bíblia relata é que como nós, como pecamos contra Deus, que nós necessitamos fazer com que esta natureza perdida, essa natureza decaída, ela possa ser refeita em Deus, através da crença no Senhor Jesus Cristo, de forma que nós possamos até o que o nosso pastor Marcelo Ramos, o nosso colega, acabou de dizer: ser a imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança de Deus implica que nós nos acomodemos nesses princípios que o Senhor está falando aqui. 3 dias sem comer, 3 dias perecendo no deserto, 3 dias sofrendo na existência do mundo, 3 dias sofrendo no pecado, 3 dias experimentando a consequência da desobediência no Éden, porque tudo foi preparado por Deus e tudo que Deus fez é bom, sendo que a partir do pecado, tudo aquilo que era bom passou a ser desconstruído, desfeito pela ação do pecado e das iniquidades. Então Jesus ele vai ao encontro da mazela humana, da destruição humana, da sua necessidade diária de mantimento, e pede aos discípulos que resolvam a questão. E ele disse o seguinte: Jesus, olha, se eu os mandar para casa em jejum, e aí eu paro aqui e faço mais aquela colocação, a importância que nós temos, que todos nós necessitamos atentar para que observemos aquilo que era comum dentro da cultura onde Jesus viveu, nasceu e cresceu. Aquele ou aquela que quer se aproximar do Senhor necessita realizar alguns passos.
E são passos práticos dentro da comunhão diária com o Senhor. A leitura diária da Bíblia que nós temos falado constantemente, não é? Nós temos dito, ligue o seu telefone, ligue o seu smartphone, vá ao YouTube, escolha um livro da Bíblia e ouça onde quer que você esteja, alimente a sua alma. Mais do que isso, seja transformado pelo poder da palavra. É apenas quando o nosso coração está cheio da palavra que o que nós vimos Jesus falar em nosso encontro na semana passada pode ser resolvido. Vocês lembram quando nós lemos a semana passada que Jesus disse assim, no capítulo 7, porque de dentro do coração das pessoas é que procede. Então nós temos que tirar essa procedência do nosso coração de coisas que possam nos afastar da presença e da comunhão do Senhor. Jesus disse que do nosso coração, de todos os nossos corações, todo ser humano, coloca isso, todo ser humano é pecador, todo ser humano é falível, todo ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Não existe ser humano bom, não existe ser humano perfeito, não existe ser humano bonzinho, não existe pessoa santinha, não existe pessoa perfeita. Coloque isso para sempre em sua mente, porque a palavra de Deus diz que do nosso coração é que procede tudo isso. Olha, o que é que a Bíblia diz? Que do nosso coração vem imoralidade sexual. Então, para limpar essa imoralidade sexual, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso, individualmente, em família, em nossas igrejas, nós temos que ler a Bíblia Sagrada, nós temos que divulgar a palavra de Deus. Pastor, apenas ler? Começa apenas lendo. Eu estou participando via internet de um ministério que passa 24 horas, 7 dias da semana, lendo a Bíblia e louvando. Pense que maravilha. Faço um trabalho, sempre estou ali ouvindo. Coloco no silencioso, depois volto. Por que isso é importante? Porque demonstra a verdadeira função da igreja. A verdadeira função da igreja é formar discípulos. O verdadeiro papel daquele ou daquela que quer ser discípulo, ser servo do Deus Altíssimo, é divulgar a palavra de Deus. Nós cometemos muitas falhas e muitos erros, inclusive, quando nós misturamos, e aí nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, colocamos um pouquinho de fermento. O fermento é o nosso saber, o nosso entender. Mas quando você lê a Bíblia tal como ela é, e junto com a obediência, junto com o afastamento da prática do pecado, o Espírito Santo de Deus vai formando em seu caráter a visão de Deus com a qual nós podemos vencer todas essas mazelas comuns a todos nós dentro da natureza humana. Disse Jesus, procede do coração humano, imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios. Os senhores estão vendo, as senhoras estão vendo, os irmãos e as irmãs estão vendo o aumento da violência no mundo. Isso significa que o coração da humanidade, vamos fazer agora um coração universal, o coração universal, o coração humano, o entendimento humano está cheio de morte. E aí então a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo, necessita ler a Bíblia Sagrada, ensinar a Bíblia Sagrada. Você que está em casa, você que recebeu esse convite, esse nosso convite hoje para vir participar da TV Convert, venha ler a Bíblia Sagrada, escolha um livro e comece a ler aquele livro. E todos juntos fazendo isso, nós vamos estar divulgando a palavra de Deus, ensinando aquilo que o nosso Deus, Ele deseja que nós aprendamos e aprendamos. Aprendamos porque é necessário para o conhecimento e apreendamos porque esse conhecimento ele tem que ser prático, esse conhecimento ele tem que ser vivido, esse conhecimento ele nos compromete. Sobre essa questão do comprometimento é muito importante. Jesus, ele diz o seguinte, procede do coração humano adultérios, avareza, querer ter aquilo que não tem, né, o que é do outro, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. E aí, na presença de Jesus, a multidão passou 3 dias em jejum. Isso faz com que, na ausência do alimento, a prática do jejum, ela não visa um sacrifício.
não é o sacrifício que está sendo ensinado, mas sim que na abstenção daquilo que me é comum para a minha subsistência, eu substituo para estar na presença de Deus. Eu quero estar mais tempo com o Senhor, eu quero estar em oração, eu quero estar junto do Senhor. Então o Espírito ele é treinado, o Espírito ele é fortalecido, e a carne então ela passa a ser também, por esta ação, mortificada. Não confundir o corpo com a carne. A Bíblia fala que as obras da carne são conhecidas, são essas que Jesus citou aqui, e depois o apóstolo Paulo vai citar em Gálatas capítulo 6, e que aqueles que operam as obras da carne, eles morrem espiritualmente, e essa produção de morte no espírito, na alma, gera também a morte física. E que essa morte física, na ausência do Senhor Jesus Cristo, ela conduz essa alma a uma vida de perdição eterna. Eu falei de vida de perdição eterna. Então sai do plano terreno para o plano espiritual, na perda da sua existência individual, na sua ausência de Deus, ao contrário do que nós vimos aqui. Essa multidão estava na presença do Senhor Jesus Cristo, sendo ensinada na palavra, educada na palavra, treinada na palavra, em jejum. E aí os discípulos respondem a Jesus: como nós vamos dar, mais uma vez, pão para uma multidão? Nós estamos no meio do deserto, porque, lembram, Jesus já não podia entrar nas cidades. Jesus realizava os milagres, ele dizia: olha, vá e não contes a ninguém. Lembra daquela propaganda que eu falei a você? O pastor Jorge sorriu. Porque quando você diz não diga a ninguém, é justamente o contrário do que acontece, né? Jesus, na verdade, ele não queria a fama, o reconhecimento humano. O que ele desejava era abençoar pessoas e estar ali com aquela pessoa, de forma que ela pudesse encontrar a felicidade eterna. O objetivo de Jesus sempre é salvar, curar, libertar e salvar eternamente. O que Jesus quer é isso. Diz o texto que, diante do que eles disseram que não tinham pão, Jesus então pergunta: o que vocês têm? O que vocês têm para oferecer? Porque o problema de todos nós é isso, não é verdade? Nós acabamos de falar que a sociedade do ter criou essa mania, esse vício, não é? Que você só vale pelo que você tem. Está errado. Isso não é um princípio bíblico. E por isso toda a manifestação dessa obra carnal, dessa natureza decaída, tem destruído a humanidade durante todos esses milênios. Nós estamos vivendo agora um conflito ainda não armado a nível geral, e não acontecerá isso, né? Nós somos proclamadores da paz, nós somos pacificadores, nós somos aqueles a que entramos na dimensão do Espírito, na palavra, na oração, na consagração, para fazer com que as dimensões espirituais da maldade, elas caiam, e todos nós possamos ter uma vida tranquila e pacífica. Foi o que ensinou o apóstolo Paulo, que nós devemos orar por nossas autoridades para que vivamos uma vida de paz. O texto diz aqui que eles disseram assim a Jesus: nós temos 7 pães para uma multidão. E aí Jesus mais uma vez faz com que eles se assentem e pega os 7 pães e distribui os pães, e à medida em que aqueles pães vão sendo distribuídos, o milagre vai acontecendo. E alguns poucos peixinhos, mas foram tão poucos pães e tão poucos peixinhos que eles comeram e se fartaram, e dos pedaços restaram 7 cestos. E diz o texto que eram aqueles homens, aquela multidão, 4.000 homens. Detalhe, quando a Bíblia fala 4.000 homens, é porque era um hábito, assim como foi no livro de Números. Quando você estiver lendo a Bíblia, você vai lembrar do pastor Davi, quando diz: e saíram do Egito 2.000 homens, mulheres e crianças. E aí era o hábito, àquela época, não citar as mulheres e não contabilizar as crianças e as mulheres dentro daquela numeração. Porque se pensava na defesa, quantos homens estavam disponíveis para a batalha. Mais uma vez aqui o texto diz 4.000 homens. Aí vamos pensar aí quantas crianças tinham, né?
porque os judeus sempre foi um povo que, né, foi abençoado por Deus pela multiplicação, né? E as mulheres estavam ali, e então Jesus os despediu. Jesus despediu aquela multidão abençoada no espírito, Jesus despediu aquela multidão abençoada na alma, Jesus despediu aquela multidão abençoada no corpo, porque quem chegava perto de Jesus, o texto diz, e quem o tocava, quem tocava em suas vestes, era imediatamente curado. Além disso, Jesus os abençoou com o pão físico. Disse então que Jesus vai e passa com seus discípulos para a região de Dalmanuta. E aí os fariseus, eles vão até Jesus e discutem com Jesus porque eles queriam um sinal de Deus. Eles vinham acompanhando todos esses relatos que nós estamos falando aqui e queriam que Jesus fizesse um sinal dos céus, um monte Sinai em fogo, um mar aberto para que eles pudessem passar, um Jordão aberto. Eles queriam que algo de fenomenal acontecesse na natureza, enquanto o milagre estava acontecendo nas pessoas, que é o mais importante. Por isso que a palavra de Deus, ela não dá fundamentação para que nós coloquemos no ter a resposta para a não satisfação do nosso ser. Principalmente quando a nossa natureza ainda não foi transformada pelo novo nascimento, pelo arrependimento, pela obediência à palavra. E ainda assim, quando estiver, diz a palavra de Deus, passaremos nesse mundo por tribulações e aflições. Ser cristão não significa promessa de ser rico. Ser cristã não significa que você vai ser a pessoa de sucesso no mundo. O Filho de Deus veio a esse mundo, nasceu em uma manjedoura, andou em jegue, não tinha lugar onde reclinar a cabeça. Ele fala lá no livro de Lucas, pois o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele era um homeless, não é? Ou seja, ele era uma pessoa que não tinha casa. O Filho do Homem, quando foi crucificado, e aí eu estou me referindo à visão que Lucas, o doutor Lucas dirá, o médico doutor Lucas dirá, não é? O Filho do Homem, Jesus, o Filho do Homem, né? Jesus da linhagem do rei Davi, Jesus da linhagem real, viu? Morreu um homem sem ter posses, morreu com as suas vestes foram rasgadas e sua túnica foi repartida. A única coisa de valor na visão daquele contexto que ele viveu, era a sua túnica. No demais, ele foi completamente desempossado, ele foi completamente desestruturado, destruído, porque ele considerava como nada, porque não ofertava, na visão daquele sistema, na visão da natureza carnal, nada que pudesse auferir ganho. Jesus então suspira profundamente, diz o texto, e diz assim, em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. O sinal estava diante deles, mas quando a pessoa ela não quer ver, por mais que o Espírito Santo de Deus faça em sua vida, lhe conceda, como o coração não é grato, como não existe um espírito de gratidão, que é o espírito que está fundamentado nos salmos, daquele que louva, daquela que louva, em toda e qualquer circunstância, em todo o tempo te louvará a minha alma, diz os salmos. Jesus então deixa-os e torna a embarcar e vai para o outro lado. Jesus não se embaraçou. E aí então vem a questão, quando ele vai no barco, havia apenas um pão, e os discípulos ficaram confusos, porque eles estavam viajando e não tinham mantimento. Por isso Jesus diz a eles, será que vocês ainda não entenderam? Será que vocês ainda não entenderam que a questão não é o pão físico? Será que vocês ainda não entenderam que quem está em mim, quem me obedece, quem é fiel a mim, que eu provenho todas as coisas? Será que você não pode compreender que aquele e aquela que é meu discípulo e minha discípula está protegido debaixo da minha graça? Ele diz, tens ainda o coração endurecido, tem olhos, mas não vê. Assim que a visão espiritual, ela vai sempre além da visão física, sempre além da visão daquilo que este mundo estabelece como padrão, como modelo, como aceitável, porque a sabedoria de Deus
é maior que a sabedoria dos homens. O entendimento do Senhor é que faz com que o simples, o quebrantado, o desprezado, o desconhecido, o não valorizado, o traído, o intolerado, seja reconhecido na salvação eterna. Salvação eterna, aliás, Jesus falou isso de uma forma diferente. Ele disse o seguinte: eu vim para salvar os que se haviam perdido. Eu vim para salvar os que se haviam perdido. Galileia dos gentios, onde existiu um encontro de tudo aquilo que dentro da cultura judaica não era aceitável, o encontramento das diferenças, o encontramento que promove, não é, todo tipo de manifestação da natureza carnal. Jesus disse: eu vim para salvar a todo aquele que se havia perdido. Não se lembram vocês dos milagres que eu já realizei em relação a pães? Quando houver necessidade de milagres, eu mesmo vou dizer a vocês: o que vocês têm? O que vocês podem dispor para que eu possa realizar milagres? E aí alguém vai dizer: eu tenho 5 pães. Outro vai dizer: eu tenho 7 pães. Outro vai dizer: eu não tenho nada. E o Senhor Jesus então, dentro desse 4, dentro desse 5, dentro desse 7, dentro desse nada, Ele operará mais uma vez o seu milagre. E aí então parte Jesus e chega a Betsaida, e dizem que trouxeram a Jesus um cego e pediram a Jesus para que ele tocasse, para que tocasse nele. Jesus vai, coloca a mão nos seus olhos, cospe, o outro texto vai dizer que Jesus cuspiu no chão, fez uma lama, colocou nos seus olhos e perguntou a ele: você está vendo alguma coisa? Mas por alguma razão, o texto não diz se foi pela falta de fé do homem ou por uma questão para nos ensinar algo mais, que ele diz: eu vejo os homens caminhando como árvores. Ou seja, a visão ainda não estava aberta, não conseguia ver além do fermento, não conseguia ver além da tradição, não conseguia ver além do sistema, não conseguia ver com a visão de Deus. Não conseguia enxergar porque ainda não tinha entrado na dimensão sobrenatural. E algumas pessoas muitas vezes dizem assim: eu aceitei, ou eu decidi seguir a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu fui batizado ou batizada nas águas, por imersão ou por aspersão, mas eu não consigo crescer espiritualmente. O segredo está na palavra de Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus através da palavra, quanto mais você ler, quanto mais você insistir, quanto mais você se apegar, passe o que passe, esta palavra ela dará fruto. Porque diz o profeta: a minha palavra ela irá e não voltará sem dar fruto. E aí nós lembramos agora já do que vai falar. Nós aprenderemos sobre isso em outros encontros, o que diz Gálatas capítulo 6. A obra da carne é destruição, mas o fruto do Espírito é vida. Então esse homem estava aqui ainda naquele momento em que ele não tinha recebido a capacidade de ver com a visão de Deus. E Jesus então coloca mais uma vez as mãos sobre a sua visão. E na medida em que você for lendo a palavra de Deus, na medida em que você for lendo a Bíblia Sagrada, na medida em que você abrir o seu coração, tem um detalhe aí. Porque muitos de nós dizemos assim: eu aceitei a Jesus, eu li a Bíblia, mas eu não quero praticar a Bíblia Sagrada. Eu já ouvi algumas afirmações assim: não adianta ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí você pode ser guiado pela tradição da religião. E a religião não salva. O que salva é a fé no nome de Jesus Cristo. Ponha sua fé no nome de Jesus Cristo. Creia, acredite e se deixe transformar nele através da leitura da Bíblia Sagrada. Por pouco que você tenha de leitura. Aliás, esse é um excelente exercício para aprender a ler, para aprender a escrever. Você sabe quantas pessoas foram alfabetizadas no mundo através da Bíblia Sagrada? Você sabe qual é o efeito? Agora olha aí um pouco do fermento. Vou mostrar a você o que é o fermento, viu? Cultural. Ô pastor, por que cultural? Porque a cultura desde o ponto de vista da visão de Deus, é um estabelecimento da visão do homem na terra.
Jesus disse o quê? O que foi que o reino disse? Eu vim para anunciar a visão do reino, os valores do reino. Quando nós chegarmos lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala sobre, quando ele vai falar sobre as bem-aventuranças, nós vamos ver que Jesus, ele transformou a ética do reino. Existe uma ética do reino de Deus. Existe um conjunto de princípios que devem ser cumpridos. Ah, não, eu estou na igreja tal, eu estou batizado e eu agora sou crente. E a ética? E os princípios? E a observância da palavra de Deus? E o testemunho? Aliás, ontem, enquanto eu estava fazendo uma tarefa, eu lembrei daquele versículo, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Olha, então, lá em Apocalipse, quando nós chegarmos no céu, aqueles que creram, que foram batizados, creram e viveram segundo a palavra, vai ser dito de nós, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, eles foram lavados, eles foram justificados, eles foram perdoados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário para aquele que crê nele, e pela palavra do testemunho. Que palavra do testemunho é essa? A palavra de Deus. É por aqui que a gente vence. Opa, mas Israel, pastor, a gente vê que Israel teve um caminho de desvio, de transversal. O que foi aquilo? Mudando de percurso. O que foi aquilo? Desobedeceram, outros caíram, outros pecaram, mas o prumo sempre foi o mesmo, a palavra de Deus. A mesma coisa nós observamos no Novo Testamento. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, mesmo aqueles ou aquelas, não é, que durante a jornada vão procurando o fermento e vão encontrando na terra uma possibilidade de inchar, lembra? Inchar, incha o ego, incha a alma. O Espírito Santo de Deus, ele vai até a divisão da medula e no espírito e nos ossos, na estrutura fundamental daquela alma, e trata aquela alma através da palavra de Deus. Olha que coisa bonita. Estou aprendendo junto com você, viu? O Espírito Santo de Deus é que está ensinando a todos nós. Veja, é a palavra, porque a palavra, toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Ó, toda a escritura não fala de outras possibilidades. É a escritura, é a Bíblia Sagrada. Ah, mas alguém falou, alguém disse. Quem é alguém? Não, é a escritura. É a escritura sagrada. E diz que Jesus então colocou as mãos sobre os olhos daquele homem e mandou que ele olhasse novamente. E ele passou a ver perfeitamente. Ato seguido, Jesus então diz: o que é que dizem os homens que eu sou? E aí Pedro respondeu, né? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E eu fiquei surpreendido com essa resposta que os discípulos disseram. Explico. Como uma pessoa que já morreu pode voltar a este mundo? Isso não era doutrina judaica. Isso não era doutrina fundamentada na lei e nos profetas. Então, nos surpreende que eles pudessem acreditar que um espírito pudesse haver voltado e estar novamente aqui na terra, ensinando, fazendo grandes maravilhas conhecidas como do poder de Deus, fazendo conhecido na terra a glória do Pai, de forma que eles ficassem descrendo naquilo que Deus pudesse fazer. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. E aí Jesus então perguntou a eles: e vocês? Vocês que dizem que... Eles dizem que eu posso ser Elias. Elias foi levado aos céus.
E ainda não havia sido, ou seja, não havia doutrina bíblica que Elias voltaria. A não ser quando vemos lá em Apocalipse. João Batista tinha acabado de ser morto por Herodias, e sua cabeça foi colocada em um prato. Se João Batista faleceu, João Batista morto está, partiu para a eternidade, logo não pode retornar. Isso é doutrina bíblica. E os profetas que foram desprezados, os profetas que não foram aceitos, os profetas que foram rejeitados porque eram boca de Deus. E aí Pedro responde: tu és o Cristo. E aí o Senhor diz para que não lhe fosse divulgado coisa alguma. E daí por diante Jesus então passou a divulgar que ele necessitaria morrer e sofrer por todo aquele que nele crê. O que Pedro respondeu: Senhor, não te faça coisa alguma, não faça isso, deixa essa visão para lá. Vamos continuar na visão da continuidade do nosso ministério na terra. Vamos continuar fazendo aquilo que o Senhor está fazendo conosco, porque é muito bom ir aos vilarejos e ter autoridade sobre os demônios. Lembram? Aí Jesus disse o quê? Jesus disse assim: não vos alegreis, porque tendes autoridade sobre demônios, porque os demônios se vos submetem. A Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa, não é verdade? Não se alegrem porque vocês estão tendo poder nesse mundo. Não se alegrem porque vocês estão curando os enfermos. Não se alegrem porque vocês estão multiplicando pães. Porque vocês estão sendo reconhecidos, porque vocês estão ao meu lado. Mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no reino dos céus. E aí então ele fecha esse primeiro momento, esse momento que nós estamos meditando hoje, falando sobre levar a cruz, que é o fundamento da fé cristã, que faz a diferença entre o fermento da tradição e a vida do Espírito, entre a religiosidade e a fé viva, que promove a esperança e a certeza de salvação. Jesus disse assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Tem que perder vida na terra, tem que deixar de viver de acordo com a natureza humana. Todos nós, aliás, aqueles que querem ser discípulos e discípulos de Jesus Cristo e viver de acordo com a Bíblia. Fácil? Não, mas que quer ir para o céu, precisa seguir esse caminho estreito e entrar pela porta que é muito pequena. E diz o Senhor: de que adianta uma pessoa, quem quer que seja ela, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta a gente andar de acordo com a tradição, andar de acordo com a religiosidade, andar de acordo com os costumes da nossa natureza pecaminosa, e na hora da morte não estar eternamente salvo? O Senhor disse assim: que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pessoa que possuiu, que conseguiu, que venceu, mas também aquela que não tem, que não conseguiu, que não foi, mas que também não viveu de acordo com a palavra de Deus. O que é que essa pessoa pode dar? O que é que essa pessoa pode ofertar diante de Deus? E aí o salmista disse assim: que darei, Senhor, que te darei, Senhor, por todos os benefícios que me tens feito? Como é que eu posso te louvar? Aí existe uma música que diz assim, né? Eu não tenho como te agradecer pelo que tens feito. Eu não posso te agradecer por tua redenção. Eu não posso te agradecer porque, sendo justo, tu tomaste o meu lugar, morreste em meu lugar, sofreste em meu lugar, para me dar salvação eterna. Aí o Senhor diz assim: pois aquele ou aquela que nesta geração, ou seja, nessa existência, se envergonhar de mim e das minhas palavras, se envergonhar de mim, do Senhor Jesus Cristo e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará na eternidade, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus e cuidado com o fermento dos herodianos. Cuidado com o fermento da religiosidade, da tradição que não está fundamentada, que não tem embasamento bíblico e que desautoriza a sua vida para ser salva, e com
o fermento dos herodianos, daqueles que governam, mas não são da linhagem do Rei Jesus, que não faz parte da linhagem que foi preparada por Deus para trazer à humanidade o seu Filho, que morreu em nosso lugar para nos salvar, nos libertar e nos levar eternamente para o seu reino. Por isso, nesta manhã, eu quero te convidar mais uma vez para que você possa se decidir a seguir ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Quem crer e for batizado será salvo, diz a palavra de Deus. Neste momento, eu quero orar por você que deseja passar a ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, que deseja deixar a sua vida passada para trás. Você que ainda não tem certeza de salvação, não importa quanto tempo você conheceu a doutrina bíblica, mas ainda não tem certeza de salvação. Se você quer fazê-lo agora, eu estarei orando por você. Vamos lá? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o teu poder e a tua graça que veio a este mundo, que nos transforma, nos liberta, para que possamos entrar, em nome de Jesus, na eternidade. Neste momento eu quero orar por este homem, por esta mulher, que neste momento decide ser teu discípulo, decide ser tua discípula, onde quer que esteja, nos vendo e nos ouvindo em todo o mundo, que o Senhor possa lhe perdoar seus pecados, que o Senhor possa encher suas vidas da esperança eterna, fazendo com que o seu nome seja escrito no livro da vida. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, toda e qualquer maldição sobre esta vida hereditária, nós agora quebramos em nome de Jesus. Nós agora também abençoamos sua família, para que sobre esta casa venha a salvação que está no nome do teu Filho Jesus Cristo, e que assim como aquele carcereiro, estas famílias possam receber do Senhor uma graça sobrenatural para viver segundo o teu Espírito Santo. Te oramos também por toda a tua igreja na face da terra, que o Senhor guarde todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs, em todos os países do mundo, onde quer que estejam eles, que o teu Espírito possa lhes proteger de todo mal, que o Senhor possa lhes dar espírito de sabedoria e de entendimento, e que neste momento em que nós caminhamos para este preparo em que o Senhor virá buscar a tua igreja na face da terra, que a tua igreja seja uma igreja que leia a Bíblia, que pratique a Bíblia Sagrada. Eu te peço agora, por todos os meus colegas, por todos os pastores, missionários, diáconos, por todo o ministério da igreja na face da terra, que o Senhor possa lhes abençoar de forma sobrenatural, que o Espírito Santo do Senhor possa lhes despertar de maneira extraordinária, através do espírito de obediência, de submissão ao poder de Deus, que é aquele que nos transforma, nos cura e que tem a esperança eterna para todo aquele que crê no nome de Jesus. Te pedimos também por todos aqueles que porventura estejam enfermos em seus corpos, que agora, na autoridade do evangelho que nós pregamos, que o Senhor possa estar curando toda enfermidade, possa estar trazendo saúde ao seu corpo, da cabeça à planta dos pés, que todo o seu ser, todo espírito, alma, corpo e entendimento sejam renovados. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de tristeza que tem sobrevindo sobre a face da terra, trazendo depressão, angústia, desespero, neste momento da alteração do modelo mundial. Senhor, que o teu Espírito possa preparar todas as coisas para que o teu santo nome seja glorificado. Abençoe este país, o Brasil, abençoe o nosso presidente, os nossos ministros, tenha misericórdia desta nação, converta o coração desta nação através do poder do ensino da tua palavra, que a tua palavra ela possa ser divulgada em todos os meios de comunicação e assim a nossa nação possa ser visitada pelo poder do avivamento. Transforme, liberte, nos encha do teu espírito de autoridade, nos dê um espírito de temor e de obediência, e se porventura algum pecado há em nós quanto corpo de Cristo, como corpo de Cristo, que o Senhor nos perdoe todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, as conhecidas e as ocultas, que o Senhor possa nos lavar
com o teu santo sangue, que o Senhor possa demonstrar, não para a nossa glória, mas para a glória do teu Filho amado Jesus Cristo, que só o Senhor é Deus. Tenha misericórdia de Jerusalém, porque a tua palavra diz que em sua paz o mundo terá paz. Tenha misericórdia daquela nação, convertendo aqueles que desejam ser teus discípulos e tuas discípulas. Tenha misericórdia de toda aquela região. Nós abençoamos aquela região que está passando por conflitos que nós desconhecemos no mundo físico, porque é uma questão espiritual. Agora, em nome de Jesus, Senhor, faz com que nós possamos conhecer a visão de Deus através do Espírito de revelação e de entendimento. Que toda a sabedoria dos céus venha sobre as nossas vidas, venha sobre os nossos ministérios. Abençoe, Senhor Deus, a todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra. Esses milhões de pessoas, esse milhão de pessoas, que em breve serão milhões de pessoas, que estão sendo edificadas, ensinados na Bíblia, através do ministério da TV Convert. Supra todas as necessidades, quebre todos os obstáculos e faça com que em ti sejam conhecidas e sejam abençoadas todas as nações do mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom servir a Jesus. É muito bom servir a Jesus. Venha você também fazer parte da família de Deus. Sexta-feira que vem, de 11 a 12 horas, nós estaremos aqui no Vision, esse encontro de Deus, preparado para abençoar você, sua família e todos que você ama. Muito bom também sentir esse sal da terra que vem no nosso suor quando a gente acaba de orar, porque aí queima os olhos e mostra quão frágeis nós somos. Por isso nós necessitamos da graça e do poder de Deus, para que quando a gente saia daqui, a gente possa ver a verdadeira Sião, a verdadeira Jerusalém, que é de ouro, que tem ruas de ouro. É para lá que eu vou, e eu quero te encontrar lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com você, com sua família, e com todos que você ama. Até sexta-feira que vem. Deus te abençoe.